Olá pessoal, dando seguimento à nossa aula de saúde mental. Hoje a gente vai falar de um assunto aí, né, que eu acho, né, estimo aí que a maioria estão esperando, que são sobre os transtornos que a gente tem desses pacientes, né, que apresentam problemas psíquicos aí. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa saúde mental dentro dos transtornos, tá? Vamos lá dar seguimento. Qualquer coisa, vocês mandem mensagem lá no nosso fórum de dúvidas, tá bom? Vamos lá. Estima aí, né, que no mundo a gente tem cerca aí de 700 milhões de pessoas com transtornos mentais, tá? E aí esse número cresceu por quê? Porque a gente tem o envelhecimento da população, né, o agravamento de problemas sociais, então violência, né, até mesmo violência doméstica, violência, as outras diversas formas aí de violência, a inquietação civil. E aí a gente tem que os transtornos mentais e de comportamento, eles correspondem a cerca de 13% da carga mundial das doenças que a gente tem presente aí, tá? Então a gente tem países que a verba destinada à saúde mental, tem países que gastam aí 1% dos gastos totais em saúde. Já tem países que o quê? 40% aí de países, eles carecem aí de políticas voltadas para a saúde mental. E nós temos aí mais de 30% de países que eles não têm nenhum programa relacionado à saúde mental do indivíduo. No entanto, né, a gente tem mais de 90% de países, então pensa só, de uma taxa de 100%, 90%, altíssimo aí, né, de países que não têm políticas de saúde mental que incluam crianças e adolescentes. Então, vocês percebam que as políticas que a gente tem de saúde mental, elas vão envolver quem? Adultos, né? E aí a gente tem o quê? Uma gama de países que não tem políticas aí voltadas para a saúde mental de crianças e adolescentes, tá? Dentro dos conceitos de saúde mental, a gente vai abranger o que a gente sempre vem falando, só que sintetizado aqui, né, para vocês, para ficar mais claro aí para vocês, né, que é o quê? O bem-estar desse meu paciente, a autoeficácia dele, né, o paciente possuir uma autonomia, tá? Competências, mostrar para ele que ele tem competências, né, a dependência intergeracional e a autorrealização intelectual e emocional, ou seja, deixar ele mais autônomo aí para que ele perceba aí essa capacidade, né, a potencialização dele aí, tanto no intelectual quanto no emocional, tá? Dentro do caminho aí do comportamento saudável, a gente tem aí muitas doenças que elas se vinculam a comportamentos não saudáveis, então pessoas que apresentam transtornos por conta aí de alimentos, né, pessoas que apresentam transtornos em relação à autoestima, em relação à imagem, né, de si. A gente tem o comportamento saudável aí que vai depender muito da saúde mental de cada indivíduo, né? Então, por exemplo, um paciente, pega aí uma pessoa, né? Uma pessoa obesa, né? Que ela precisa ter aí um comportamento saudável, mas que a saúde mental dela vai ficar comprometida se ela aderir a esse comportamento saudável, tá? Então, a gente tem pessoas assim, infelizmente sim. E aí a gente tem outros fatores também que influenciam no comportamento saudável, como por exemplo, a idade desse paciente, o sexo, né, a genética, outros problemas aí, como relacionamento familiar, privação de afeto, né, estresses, comportamento mal adaptativo e problemas sociais como a urbanização. A pobreza é um fator que pode levar aí aos transtornos mentais e de comportamento e mudanças, né? Então, por exemplo, crianças com pais separados, né? Então, tem esse fator aí, ele faz com que possa apresentar um transtorno mental ou de comportamento, tá? Uma coisa que a gente tem também bastante influente aí, né, é a pobreza, as normas societárias e culturais. Então, imagina só, né, através dessa imagem, o que isso reflete? Imagina você andando no parque e se deparar com as crianças nessa situação. Infelizmente, a cultura, né, vai trazer o quê? O que a gente chama dos preconceitos, né? E aí, consequentemente, a pobreza ela é vista
de forma aí negativa. Por quê? Porque se você se depara com indivíduos, né, por exemplo, crianças nessa situação, a primeira coisa que vai surgir vão ser os preconceitos, né? Então você vai pensar em roubo, né, em furto, vão pensar em várias coisas aí. Então essas influências culturais aí, né, essa influência da sociedade, ela faz com que tenha aí, né, o aumento para o aparecimento de transtornos de comportamento aí. O que então a saúde pública, né, ela faz para reduzir essa carga aí de doenças, né? Então ela formula políticas, né? Então a gente tem as políticas públicas em saúde, tá? Para melhorar essa saúde mental, né, esses cuidados do indivíduo, né? Além de assegurar um acesso universal, então isso aqui tem aqueles princípios do SUS, eles entram aqui também para a saúde mental, tá? Então integralidade, universalidade, né, a equidade, né, e a descentralização, ela entra dentro aqui das políticas públicas de saúde mental, tá? Garantir a atenção e a proteção dos direitos humanos, principalmente pacientes aí que apresentam transtornos mentais graves, que estão lá internados, né, em hospitais psiquiátricos. Monitorar a saúde mental das comunidades, né, inclusive, principalmente de populações vulneráveis, né, como as mulheres, crianças e adultos. Então imagina como é que vai ficar a cabeça de uma criança após aí a situação de um estupro, né, ou um idoso aí sofrendo violência, né, ou a mulher por violência doméstica. Então são considerados populações vulneráveis e que tem que ter uma atenção aí na sua saúde mental, tá? Outra coisa também que faz para diminuir os casos de transtornos, né, mentais de comportamento é a utilização, né, a promoção de estilos de vida saudáveis, tá? Outra coisa também, uma vida familiar estável. Esse aqui é um grande problema, né? Hoje em dia a gente tem o quê? Problemas como separações, né, os divórcios, uma desestabilização no processo de família e até uma mudança no que a gente fala, né, no conceito de família. Então, para reduzir a presença de transtornos, essa vida familiar estável, ela contribui, tá? Além disso, fortalecer pesquisas, né, que falam sobre a causa de transtornos, porque quando a gente tem pesquisas aí que falem muito sobre determinado assunto, faz com que a gente pense em como diminuir a presença desses transtornos, tá? Qual o tratamento mais eficaz? Se for utilizado o tratamento X, se deu certo com o número X de pacientes, então vamos continuar utilizando que vai dar certo também para os pacientes aqui, né? Então, essa parte de pesquisas clínicas é bem importante. Os transtornos mentais e de comportamento, vocês vão ver que eles afetam mais de 25% das pessoas em algum momento de suas vidas, tá? Tem pessoas que apresentam por um grande período, né, de tempo aí um transtorno, mas tem daquelas que o transtorno ele aparece em algum momento, tá? Os transtornos, eles são universais, então ele vai afetar as pessoas de todos os países e sociedades, tá? Não vai fazer diferenciação entre classe social e sexo e idade, nem diferenciar área urbana e rural, tá? Esses distúrbios mentais, eles têm um impacto econômico importante, que a gente tem aí, ó, mais de US$1 trilhão, né, gastos aí em relação ao cuidado desses distúrbios mentais, tá? 20% desses pacientes são pacientes atendidos em UBSs, tá? Em postinhos, tá? E de uma em 4 famílias tem chance de um dos seus membros alguém desenvolver um transtorno mental. Então, de 4 famílias aqui, não, uma pode ter um membro aí que vai desenvolver um transtorno mental. No ano de 2017, então, os transtornos mentais, eles foram responsáveis por cerca de 13% aí dos anos, né, de vida perdidos das doenças. Então, é calculado que os anos de vida perdidos, né, e aí a gente tem os anos de vida vividos com incapacidades. E com isso, eu vou ter a minha avaliação total desses anos de vidas perdidos e incapacitados. Então, é feito, né, o somatório entre os anos de vida
perdidos e os anos de vida aí com incapacidade. E aí vai me dar um total aí, um final aí, uma média aí de como que foi a avaliação de vida dessas pessoas, tá? Qual que é a prevalência? Né? Então, fatores associados com a prevalência. A prevalência é o número de casos. Quando a gente fala em prevalência dentro da epidemiologia, a gente fala de número de casos existentes, tá? Então, o número de casos existentes aí, né, dos transtornos mentais e de comportamento, né? Então, por conta da pobreza, por conta do sexo, idade, conflitos e desastres, doenças físicas importantes. Então, às vezes a pessoa apresenta um transtorno por conta de um diagnóstico de câncer, por conta de um diagnóstico aí de uma doença terminal, enfim, né? E principalmente também por ambiente familiar e social. Né? Então, é um ciclo vicioso, né, da pobreza e dos transtornos mentais. Por quê? Né? Segundo a OMS aqui, né, em 2001, a gente tem o quê? A pobreza, ela gera o quê? A privação econômica, né? Se o meu indivíduo, ele está em nível de pobreza, consequentemente, ele tem um baixo nível de escolaridade. Consequentemente, ele é ali um desempregado, né? Com isso, vai desencadear o quê? A gente traz aqui a pobreza como um dos principais pontos aí para os transtornos mentais, por quê? Com a pobreza, a gente tem o quê? Esses transtornos mentais de comportamento, uma alta prevalência, então vai aumentar o número de casos existentes, né? A falta de cuidado e tem aí, por conta desse fator, a gente tem casos mais graves de transtornos mentais de comportamento, até mesmo porque derivado aqui da falta de cuidado, da procura por um local, né, que possa trabalhar aí esses transtornos. Consequentemente, eu vou ter um impacto econômico. Por quê? Eu vou ter o quê? O aumento em gastos da saúde, né? Redução de produtividade e perdas aí de emprego por conta aí do aparecimento, né, de pessoas que apresentam esses transtornos mentais. Ah, professora, mas você aqui fala da pobreza do desemprego, e aqui você traz o impacto econômico dentro do ciclo vicioso com a perda do emprego. Ok, queridos, mas entendam o motivo. Se eu tenho aqui a pobreza, né, consequentemente está dizendo o quê? Que, consequentemente, se eu tenho um indivíduo, né, pobre aí, ele, consequentemente, ele vai desenvolver um transtorno mental, né? Consequentemente, eu vou ter um impacto econômico, porque se esse meu indivíduo, ele perde o emprego, ele fica desempregado, com esse desemprego pode desencadear a pobreza, que vai desencadear o meu transtorno mental. Ou também eu posso ter o quê? Um indivíduo que em algum momento da sua vida desencadeou um transtorno mental por um problema familiar, é um indivíduo que trabalha. Por conta desse transtorno, né, que se tornou grave aí por falta de cuidado, ele vai causar o quê? Um impacto econômico, ele vai perder o emprego porque, consequentemente, por conta do problema, vai reduzir a produtividade e ele pode entrar aqui, vai entrar aqui no desemprego e, consequentemente, pode entrar aqui no estado de pobreza. Então, percebam que esse ciclo vicioso, ele não tem numeração, porque eu posso começar tanto aqui de um indivíduo que está trabalhando, que pode desencadear um impacto, né, ter um impacto econômico e chegar aqui na pobreza, como eu posso ter aqui do impacto econômico, da pobreza e da pobreza e para os transtornos mentais. Então, esse ciclo aqui, ele vai o quê? Se relacionar, ele se interrelaciona. Eu não vou dizer que esse aqui é o item 1, item 2, item 3, mas eles vão se relacionar ali, independentemente da ordem. Em relação à identificação desses transtornos, a gente tem transtornos mentais e de comportamentos, que eles vão ser avaliados aí clinicamente, né? Porque essa criatura, né, esse paciente, ele vai apresentar alteração no modo de pensar e no humor dele, tá? Por problemas aí também associados com angústia, tá? O transtorno, né, para que seja caracterizado um transtorno, é preciso o quê? Que tenha aí algumas anormalidades que sejam sustentadas ou recorrentes, né, ou um agravamento de uma situação ou por conta de uma perturbação, tá? Então, dentro da interação, a gente tem aqui, para o surgimento de uma
aqui desordem mental, né, por um distúrbio mental, a gente vai ter fatores que vão se relacionar. Então, fatores são interrelacionar, né? Fatores biológicos, fatores fisiológicos e fatores sociais. Então, são fatores que vão se interrelacionar aí e, consequentemente, vai desencadear um distúrbio, né, um transtorno mental, tá? Para o diagnóstico desses transtornos, a gente tem escalas de avaliação, porque quando a gente trabalha com escala, a gente tem uma melhor confiabilidade, tá? E aí, consequentemente, a gente tem o quê? Sinais e sintomas que vão permitir o profissional a fazer um levantamento de informação, a fazer uma investigação mais direcionada. E aí a gente tem, dentro do contexto da atenção primária, que é a nossa UBS, a gente tem o quê? 30% dos pacientes, eles vão apresentar transtornos mentais, e os diagnósticos mais comuns que eles vão apresentar vai ser o quê? Depressão, ansiedade, transtorno do uso de substâncias, né? Álcool e drogas. E aí não tem uma diferença entre países desenvolvidos e em desenvolvimento não, tá? A gente não tem nenhum estudo que traga que em países desenvolvidos a prevalência é menor, né? Ou se equipara aos países em desenvolvimento. Quais os custos econômicos que a gente tem para a sociedade em relação a ao que é gasto com pacientes com transtornos mentais, né? A gente tem gastos enormes, que é profundo, né? A gente tem aí serviços de saúde, né? Perdas de emprego, redução de produtividade, impacto nas famílias, porque quando apresenta, né, um membro apresenta ali um transtorno, seja ele aí, né? Tanto mental quanto de comportamento, a gente tem um impacto na família, né? Principalmente nos provedores de atenção. A gente tem aí os níveis de criminalidade, que são números aí que vão ser modificados, né? A segurança pública, né? Impacto negativo na mortalidade prematura, né? Então, a gente, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, a gente tem 2,5% do PIB que é utilizado aí, né, que é gasto por conta aí da preocupação em relação a pacientes com problemas mentais. Na Holanda é gasto 23,2%, né, e na União Soviética que a gente tem 22% gastos aí, tá? É provável também que outros países tenham, né, gastos com transtornos mentais, né, que podem ser até mais altos investimentos do que visto em outros países, tá? A gente tem também, principalmente, os custos indiretos decorrentes aí da perda de produtividade, vai fazer com que tenha uma proporção maior de custos diretos, né? Os baixos custos dos tratamentos podem ser elevados diretamente, porque, exemplo, se eu tenho um funcionário na minha empresa que ele apresenta um transtorno mental, né? E aí eu vou ter um baixo custo porque é um funcionário só, um profissional só. Só que dependendo do estado da gravidade aqui da doença mental, né, de comportamento desse profissional, o estado ele pode ter um custo elevado para o tratamento desse paciente, tá? A gente tem um impacto na qualidade de vida desses pacientes que apresentam esses transtornos mentais de comportamento, principalmente porque não dá para a gente fazer a mensuração do sofrimento e do grau de infelicidade, né? Mas a gente tem algumas escalas que elas vão mensurar a qualidade de vida aí, não vai dar digamos que um aproximado e não um número fixo ali para mensurar, né, o grau de sofrimento e infelicidade, tá? Uma coisa que a gente tem, que os transtornos de ansiedade e de pânico, eles têm um impacto também bem significativo, tá? Além de ter um impacto psicológico grande aí na vida dessas pessoas, tá? Dentre os transtornos mais comuns que a gente tem, né, e que geralmente causam incapacidade, a gente tem a depressão, né, o abuso de substâncias, a gente tem aí a esquizofrenia, a epilepsia, tá? A doença de Alzheimer, o retardo mental e os transtornos da infância e do adolescente.
Então, os transtornos depressivos, eles são, o número de casos, né, de depressão, eles aumentou aí 18% entre 2005 e 2015, né? Então, por exemplo, são 322 milhões de pessoas em todo o mundo, né, a maioria mulheres, em que eu tenho um número de prevalência aí de depressão, tá? No Brasil, a gente tem aí, né, cerca de 11,5 milhões de pessoas, tá? Principalmente por conta de depressão, enquanto os distúrbios relacionados à ansiedades afetam aí cerca de 18,6 milhões de brasileiros. Dentre esses transtornos depressivos, a depressão ela está em quarto lugar, tá? Ela vai corresponder aí 4,4% aí daquele cálculo que a gente faz lá da incapacitação, tá? A gente tem aí que, por exemplo, tem pacientes que seguem num curso crônico que dura mais aí, quando a gente fala de crônico, dura mais de 6 meses para o tratamento, tá? E cerca desses pacientes, 15 a 20%, eles cometem aí o suicídio por conta desses transtornos depressivos, tá? A gente tem aí os transtornos relacionados ao uso de substâncias que vão ser relacionados ao uso de álcool. Lembrando para vocês que quando eu falo de transtornos aí relacionados ao uso de substância, não é só álcool e drogas ilícitas, não. Eu tenho drogas que são consideradas, que são classificadas como drogas psicoativas. Então, eu tenho fármacos que eles são psicoativos, são fármacos extremamente fortes. Então, morfina, codeína, Tilex, fenobarbital, eu tenho outros também, deixa eu tentar lembrar, tem outros tipos de medicações psicotrópicas, tá? Que elas vão, que o abuso delas causam dependência e causam transtornos. Então, às vezes, a gente vê noticiando aí pacientes em uso exacerbado de morfina, pacientes, funcionários em uso lá de medicação controlada, né, de um psicotrópico lá, e aí às vezes tem paciente que tem até, que consome em níveis elevados aí esse tipo de medicação. Então, quando eu falo de transtornos por uso de substâncias, além de incluir o álcool e além de incluir as drogas, né, maconha, cocaína, a gente inclui também medicamentos, que são, todo medicamento ele é considerado uma droga, tá? Então, eu só não posso considerar toda droga um medicamento, mas todo medicamento ele é uma droga. Então, quando a gente fala de drogas, a gente fala tanto de drogas lá dos meus medicamentos, que a gente tem da classe dos psicotrópicos, dos opioides, né, quanto também das drogas aí, né, ilícitas, tá bom? Então, vamos lá, vamos voltar aqui para o slide. Dentro desses transtornos aí, a gente tem os sedativos também, tá? Os hipnóticos, tá? A gente tem o fumo, né? Os solventes voláteis, os alucinógenos. Além do fumo e do álcool, né? Que são as substâncias que estão em maior concentração aí, a gente tem aí que por conta do fumo e do álcool, a gente tem maiores consequências também, tá? Então, o fumo aí, ele é responsável por cerca de quê? De 3 milhões de mortes, né? Isso aí em 1990. Imagine aí, agora em 2020, esse número aumentou bastante. E a gente tem aí atingindo 4 milhões em 1998 e atualmente a gente tem o quê? 7 milhões aí em 2020, tá? Então, isso são... esses valores, né, são realizados pela epidemiologia, então são estatísticas descritivas que são realizadas, né, e até mesmo a gente tem estatísticas inferenciais que mostram esse número. Então a epidemiologia, ela faz um levantamento do consumo de álcool e de drogas aí, e aí traz esses dados pra gente, mostrando a prevalência, a incidência, né, outros conceitos que a gente tem dentro da epidemiologia, para mostrar aí como que tem se comportado, né. Então vocês percebam que eu tenho 3 milhões em 1990, né, 4 milhões aí em 98. Então atualmente, hoje em 2020, esse número o quê? Ele aumentou, né, a gente tem aí cerca de 7 milhões de pessoas que fazem uso aí do fumo, né? Fora isso que a gente tem os outros levantamentos em relação aos outros tipos de substâncias, tá? Então, essas estatísticas, elas mostram, né, que apesar da gente ter políticas públicas, talvez essas políticas públicas não estão sendo tão eficientes aí para a redução desse número. Ao invés de a gente, né, ao invés de ter uma diminuição, a gente tem o aumento aí do uso dessas substâncias, tá? Na próxima aula a gente dá continuidade ao uso de substâncias, né, dessas substâncias que causam transtornos nos pacientes, né, nos indivíduos em si, porque antes deles se tornarem pacientes,
são indivíduos aí, né, pode ser eu, pode ser você, pode ser alguém, algum membro da família, ou alguém aí que já tenha um conhecido, um parente, um vizinho, né, que apresentou algum tipo de transtorno. A gente continua na próxima aula, daqui a pouquinho a gente volta para dar continuidade aí aos assuntos transtornos.